Bom dia, turma de análises clínicas 1, tudo bem? Hoje meu grupo vai apresentar sobre métodos laboratoriais para identificação da insuficiência renal crônica. E aqui nesse slide está a nossa identificação, onde nós somos alunos da Unifax, do Polo de Feira de Santana. Nosso grupo é composto tanto por alunos de biomedicina quanto de farmácia. A matéria Análises Clínicas 1, o docente Marcos Passos, e os discentes em ordem alfabética são Alice Carvalho, Camila Alves, Desiane de Menezes, Jéssica Carneiro, Igor Carneiro, Laís Campos, Mônica Machado, Rafaela Dias e Vábio de Jesus. Bom, pessoal, nessa introdução eu vou falar para vocês a importância do sistema urinário para o nosso organismo e o objetivo do nosso trabalho. Bem, os rins são os responsáveis pela filtração do sangue no organismo, retirando substâncias tóxicas ou as que estão em excesso no corpo. A insuficiência renal crônica é um exemplo de patologia que afeta a função renal. Na insuficiência renal crônica, ocorre uma perda progressiva e irreversível da função renal, sendo considerado um problema de saúde pública mundial. Há várias causas para o desenvolvimento da insuficiência renal. Porém, doenças crônicas como a hipertensão e a diabetes são as mais envolvidas. O diagnóstico precoce da insuficiência renal crônica é importante para evitar a fase terminal e exames de triagem são solicitados no momento do check-up. Os exames específicos e complementares são realizados quando há uma suspeita ou alteração nos testes iniciais e auxiliam no diagnóstico final. Os exames laboratoriais possuem o objetivo de avaliar a condição renal e cada um possui uma especificidade e sensibilidade diferenciada. Por isso, é importante a análise laboratorial dos marcadores para a detecção da insuficiência renal crônica, com a finalidade de evitar os casos subdiagnosticados, e são deles que iremos abordar neste trabalho. Se tratando da fisiologia renal, o sangue corporal chega até os rins através da artéria renal. E o fluxo desse sangue entra nos capilares presentes nos néfrons até atingir o glomérulo pela arteríola aferente. E só depois ele retorna à corrente sanguínea através da arteríola eferente. Só que antes desse sangue voltar para a circulação, passa pelo córtex e pela medula renal. E ele é direcionado aos capilares para que ocorra a reabsorção de substâncias que são consideradas fundamentais para o corpo, como a glicose e aminoácidos. Cada rim é constituído por cerca de 1 milhão de néfrons, que são os responsáveis pela absorção de nutrientes e remoção de toxinas. Para ocorrer a reabsorção de nutrientes, esses néfrons eles realizam o transporte ativo ou o transporte passivo. No transporte passivo, tem um diferencial de potencial elétrico, que é o que faz com que as moléculas atravessem a membrana glomerular. Já no transporte ativo, a substância ela precisa estar agregada a uma proteína, que é a transportadora, localizada lá nas membranas das células tubulares renais. Quando acontece a ligação entre substância e proteína, aí uma energia eletroquímica que vai levar o nutriente para dentro da célula ou de volta para a circulação. Ou seja, nesse caso aí, tem um gasto de energia pelo organismo. Nos túbulos renais, em alguns lugares específicos, absorvem substâncias como água, e essa reabsorção vai depender do gradiente osmótico. Quando se tem um alto nível de hormônio antidiurético, que é o ADH, aumenta a permeabilidade e, assim, a diminuição do volume urinário devido à reabsorção de água, que leva à formação de uma urina muito mais concentrada. Quando se tem uma diminuição do nível desse hormônio antidiurético, aí as paredes se tornam impermeáveis à água e isso vai gerar um aumento do volume urinário.
e assim a urina fica mais diluída. E, enfim, um dos fatores que influenciam a filtração glomerular é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que esse será descrito posteriormente. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele possui a função de conter o fluxo sanguíneo do glomérulo quando acontece alguma modificação na pressão arterial ou na concentração de sódio plasmático. Então, quando acontece a diminuição dos níveis de sódio e da restrição de retenção de água, vai, consequentemente, ocorrer o decréscimo na pressão arterial. Então, acontece a liberação da enzima renina, que vai se ligar ao substrato da angiotensina e vai produzir o hormônio angiotensina 1, que vai ser metabolizado nos pulmões em angiotensina 2. Então, é a angiotensina 2 que vai atuar no papel de ajustar o fluxo sanguíneo, pois ela vai aumentar a vasodilatação da arteríola aferente renal e vai contrair a eferente, né? O que vai desencadear uma retenção de sódio através da retenção também de água. E junto com isso, né, para retenção de água, ocorre a liberação de aldosterona, que é o hormônio antidiurético, ADH, que é responsável pela retenção de sódio na corrente sanguínea através da retenção de água. Então, assim que acontece o aumento novamente dessa pressão arterial, que ela entra em homeostase, por conta da homeostase do corpo, ocorre a redução na liberação da enzima renina, fazendo com que essa pressão se mantenha constante devido à ação da angiotensina. Já na insuficiência renal, o rim sofre perda progressiva de massa renal. Então, de maneira compensatória, vai acontecer uma hipertrofia estrutural e funcional dos néfrons, a fim de manter o filtrado do glomerular normal. Só que ao longo dos anos, essa hiperfiltração vai se tornar ineficiente e vai diminuir a permeabilidade glomerular, permitindo a passagem de macromoléculas e de nutrientes que excedam o limiar renal. Então, por conta disso, vão ocorrer prejuízos na regulação da produção de hemácias, da pressão arterial e no metabolismo de cálcio. Bom dia, gente. Meu nome é Deisiane e, dando continuidade à apresentação, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os tipos de insuficiência renal. Bom, como a gente sabe, os rins eles desempenham funções extremamente importantes no nosso organismo, né? E dentre essas funções a gente tem a eliminação de resíduos tóxicos, a gente tem a limpeza, a purificação, depuração, ou seja, é um órgão que controla o volume dos líquidos ali que vão passar naquele órgão. E com isso, quando há alguma desregulação, algum desequilíbrio na funcionalidade desse órgão, pode acontecer a insuficiência renal. E a insuficiência renal ela pode acontecer de duas formas, né? Ela é caracterizada tanto pela insuficiência renal aguda quanto pela insuficiência renal crônica. Qual a diferença entre esses dois, né? Bom, a insuficiência renal aguda, ela vai se dar de maneira súbita, ou seja, é uma redução súbita da capacidade funcional ali daquele rim, no qual vai fazer com que algumas substâncias aumentem ali as concentrações, no qual vai ser perceptível por meio de exames diagnósticos. E já na insuficiência renal crônica, a gente tem essa disfunção advinda já de patologias existentes, né, como o diabetes e a hipertensão. Além de que a insuficiência renal crônica, ela pode ser considerada bem mais grave, né, porque ela, além de ser uma perda progressiva, essa perda progressiva da capacidade funcional do rim pode ser terminal, né, e irreversível, diferente da insuficiência renal aguda, que o quadro pode ser reversível. Por isso, a necessidade de um diagnóstico precoce, né? O diagnóstico ele é feito baseado em marcadores de lesões renais e exames de imagem.
Nessa foto do nosso primeiro slide, a gente tem apenas aí a anatomia renal, né, que eu trouxe para vocês. A gente tem a artéria renal, temos a veia renal, essa azulzinha, temos o ureter, a cápsula, a pirâmide, a pelve, a medula e o córtex, só para a gente lembrar mesmo a anatomia dos rins. Então, gente, na insuficiência renal aguda, a principal causa disso acontecer é a falta de perfusão sanguínea, né? Que é essa falta de circulação, essa falta de oxigenação do sangue ali, naquele órgão. E com isso, vai se ter o aumento de certas substâncias, como eu falei para vocês anteriormente. E essas substâncias, elas são a ureia e a creatinina. Por quê? Porque a ureia e a creatinina, elas são liberadas pelos rins, né? E em momentos normais, né, em um quadro clínico normal, essas concentrações, elas vão se manter estáveis. E quando isso não acontece, a ureia e a creatinina tende a ter concentrações elevadíssimas, aumentadas, e com isso vai se perceber que tem ali um dano naquele rim. E outras complicações da insuficiência renal crônica, né, são os néfrons lesados, né, os néfrons que são a unidade mínima funcional dos rins, eles vão estar lesados, as funções renais, todas as funções renais vão estar sendo atingidas, né, e com isso toda a homeostase do rim ali funcional vai ser atingido e vai passar a trabalhar de maneira errada, né? E isso vai desencadear uma série de nefropatias, né? Que são danos realmente ali em todo o órgão renal. Em decorrência do avanço e da progressão da insuficiência renal crônica, a gente tem uma fase chamada fase terminal, no qual o paciente ele desenvolve uma cascata de eventos patológicos, né, no qual vai piorar o seu quadro clínico. Essas complicações, elas podem vir, né, em presença de pressão alta, de osteoporose, desnutrição. O paciente pode até mesmo desenvolver problemas cardíacos, né, além de anemia. Enfim, é realmente uma cascata patológica de eventos nessa fase terminal. Além do seu rim atrofiar, como a gente pode ver aí no slide. O rim do paciente ele atrofia e fica bem pequeno. E com isso também poderá acontecer a desmineralização óssea, advinda dessa fase terminal. A desmineralização óssea, ela acontece quando há a perda, né, da massa mineral que compõe o nosso osso. E essa perda ela vai influenciar diretamente na estrutura e funcionalidade, né, e densidade do nosso esqueleto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o aspecto epidemiológico da insuficiência renal, que é uma doença que ela possui uma alta taxa de morbidade, ou seja, é uma patologia muito comum da gente achar, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro, e infelizmente é uma doença que ela tem uma alta taxa de mortalidade. Aqui no Brasil, né, vem crescendo muito o número de pacientes que estão em estado terminal. E não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro também vem aumentando, e é por isso que a gente considera a IRC uma patologia de problema de saúde público mundial, né? E também é uma doença que tem um tratamento que é considerado um tratamento dispendioso, ou seja, um tratamento que é muito caro. E por isso algumas pessoas não têm acesso devido ao tratamento, podendo assim complicar um pouquinho a situação do paciente. Alguns estudos, né, evidenciam o crescimento de pacientes que realizam hemodiálise e que também recebem o transplante renal. E, além disso, a gente consegue ver o aumento também da participação do Sistema Único de Saúde, né, o SUS. E por que isso é extremamente importante, né, extremamente necessário? Porque, por ser considerado um tratamento dispendioso, né, ou seja, um tratamento extremamente caro, aquelas pessoas que não têm condições passam a ter acesso aos tratamentos devidos por conta do SUS. Dentre os diversos outros problemas relacionados à IRC, é possível a gente estar observando a anemia, desnutrição, hipertensão arterial e também problemas de calcificação, que é dada devido ao funcionamento inadequado dos rins. Essas complicações, elas podem ser prevenidas quando é feita uma detecção precoce da patologia, para que possa ser feita a aplicação do melhor tipo de tratamento. Agora a gente vem trazendo umas porcentagens. Lá nos Estados Unidos, a incidência chega a ser cerca de 13% da população adulta com insuficiência renal.
Lá no Canadá, chega a ser cerca de pouco mais de 600 mil pessoas que possuem a insuficiência renal. Aqui no Brasil, foi necessário ser feita uma análise com os dados laboratoriais, sendo que o resultado foi que 2,9 milhões de indivíduos apresentaram 1/3 ou menos da taxa de filtração glomerular normais. Então, pessoal, para o diagnóstico da insuficiência renal crônica, será realizado um exame EAS, nada mais é que elementos anormais dos sedimentos, com a urina do jato médio ou aleatório. O exame é realizado em 3 etapas, a físico-químico e sedimentoscopia. No exame físico, vai avaliar a densidade, a cor, o aspecto da amostra, e no caso de paciente confirmatório de insuficiência renal crônica, a urina ela geralmente vai apresentar uma cor avermelhada com a presença de hematúria. No caso do exame químico, ele tem o objetivo de avaliar o pH, proteínas, glicoses, bilirrubinas. E o paciente com insuficiência renal crônica vai apresentar alguns distúrbios metabólicos, alterando o pH da urina ácido. O exame da sedimentoscopia, ele vai observar a presença de hemácias da flora microbiana, células epiteliais, e sendo confirmatório o diagnóstico, da insuficiência renal crônica, vai apresentar na urina cilindros, hemácias, além de leveduras. Por serem oportunistas, na urina vai ter a presença de leveduras também. Outros marcadores que irão trazer um diagnóstico da insuficiência renal crônica é a ureia e a creatinina. No caso, a ureia, ela tem a sua concentração influenciada diretamente na função renal. No caso de pacientes com insuficiência renal crônica, a filtração glomerular ela vai se encontrar reduzida e vai gerar retenção da ureia, que será no soro do paciente, que vai ser destacada em níveis elevados. A creatinina ela é produzida no fígado, pâncreas, rins e é carreata para o cérebro e células musculares. Geralmente, quando o paciente ele está com alguma lesão renal, a creatinina ela vai se encontrar em níveis aumentados no sangue, porque os rins eles estarão trabalhando de uma forma inadequada, com incapacidade de filtrar o sangue, fazendo com que a creatinina tende a se elevar no sangue. Para diagnosticar essa doença na fase precoce, só seria necessário com o paciente fazendo exames laboratoriais, tais como dosagem sanguínea da ureia e da creatinina, sendo essa o melhor marcador da função renal. Análises laboratoriais podem detectar algumas complicações da IRC precocemente, como algumas alterações visíveis nos exames laboratoriais, como graus iniciais de anemia, alterações dos eletrólitos, os principais são cálcio, fósforo e potássio, algumas alterações do hormônio PTH, que é o hormônio responsável pela saúde dos nossos ossos, valores alterados do pH no nosso sangue, entre outros. Os sintomas só começam a aparecer na fase tardia da doença. Um dos sintomas frequentes é quando os rins começam a perder sua função, elevando os níveis sanguíneos no nosso organismo. No diagnóstico, quando a função renal perde seu funcionamento, ela pode alcançar certo nível da IRC, doença renal crônica. Assim, o nível do sangue se torna praticamente anormal, causando alguns sintomas como ureia e creatinina
resíduos metabólicos onde são filtrados pelos rins estarão aumentados, o sangue se torna ácido, o potássio no sangue se torna frequentemente presente como normal ou levemente alterado, mas em níveis elevados pode se tornar perigoso. Cálcio se torna diminuído, níveis de fosfato e do hormônio da paratireoide aumentam. No geral, a hemoglobina diminui também, significando que o indivíduo tem alguma anemia. Olá, gente, bom dia. Eu me chamo Rafaela Dias e vim dar continuidade no tópico de diagnóstico para poder mostrar para vocês que existe sim exames específicos e complementares que são realizados quando tem alguma suspeita ou alguma alteração nos testes iniciais. Além dos marcadores séricos, como ureia, creatinina, que já foi dito anteriormente, temos também o exame de Clearance, que é muito utilizado para o diagnóstico da IRC. Ele vai avaliar a velocidade em que a creatinina é eliminada do organismo através do cálculo de uma fórmula que eu coloquei embaixo. Assim, podemos detectar a depuração, concentração e o volume da creatinina na urina. Sendo assim, podemos avaliar a taxa de filtração renal em um período de 24 horas, o que é uma vantagem. Porém, podemos destacar também como desvantagem aquele paciente que possui uma dieta rica em proteína e pacientes que apresentam perda de massa muscular, medicamentos que possam influenciar na produção de creatinina, entre outros fatores. Outro marcador renal que está sendo recentemente utilizado nos laboratórios é a cistanina C. Tem uma grande vantagem, é que ela não vai sofrer influência da massa muscular do paciente, como a gente pode ver em outros marcadores. Além disso, é considerada bem mais sensível do que a creatinina. Podemos identificar alterações na filtração de uma forma mais precoce. Podemos destacar também a biópsia renal, que é indicada só em último caso, para que a gente possa ter um diagnóstico auxiliar. Com ela, a gente consegue observar as estruturas do órgão, principalmente se tiver a presença de hipertrofia dos néfrons. Porém, trata-se de um procedimento que é invasivo, que pode assim gerar vários riscos ao paciente, por conta da alta vascularização dos rins. Bom dia, gente. Eu sou a Mônica e vou apresentar as conclusões que chegamos ao final do nosso trabalho. A doença renal crônica, ela se caracteriza por uma perda progressiva e irreversível da função dos rins. Quando ela chega na sua fase mais avançada, quando os rins eles param de funcionar de forma adequada e isso pode progredir para o surgimento de complicações e até mesmo levar o paciente ao óbito. Isso acontece quando não há uma detecção de forma adequada ou a tempo através de exames laboratoriais. A insuficiência renal crônica, que é a doença renal crônica, também conhecida dessa forma,
Ela é considerada um problema de saúde pública mundial, porque muitos pacientes, eles têm chegado à sua fase terminal no mundo inteiro, sendo que suas taxas têm se elevado ao longo dos anos. O diagnóstico da doença renal crônica normalmente é feito por acaso, principalmente por ser uma doença que ela é assintomática. E esse diagnóstico ele é feito por triagem com exames de urina de elementos anormais do sedimento, ou também pela dosagem sérica de ureia e creatinina em pacientes hipertensos e diabéticos, principalmente. Exames de detecção de microalbuminúria e de cistantina C, que são considerados mais sensíveis e mais específicos, que dá mais fidedignidade ao diagnóstico, né? Porém, infelizmente, esses exames, eles não são ofertados em todos os laboratórios do SUS. Há ainda os exames que são auxiliares nesse diagnóstico, como o da dosagem de eritropoetina, o beta-2 microglobulina, a biópsia, que é cirúrgica, né? E os exames de imagem. Então, vale salientar que para evitar resultados falsos positivos, é de suma importância que se opte por exames com maior especificidade e maior sensibilidade, como a gente citou anteriormente, o exame da cistantina C e da microalbuminúria, né, para a detecção dessas duas substâncias no organismo. Isso ajuda bastante a evitar o quê? O subdiagnóstico e que o paciente passe por um tratamento equivocado. Eu agradeço a vocês e vamos encerrando por aqui.